Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de reflexão. É um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental da vida cristã: a humildade na oração. E isso usando como base um texto devocional muito interessante, né? A humildade justifica. Oração que Deus ouve. Exato, ele foca naquela parábola bem conhecida de Lucas 18, do fariseu e o publicano. Uma história poderosa. Pois é, e a nossa ideia aqui é tentar entender juntos o argumento central desse texto, porque afinal é a humildade e não, a performance religiosa que parece alcançar Deus. Que resulta na justificação. É uma questão crucial. Então, vamos lá analisar isso. A cena que o texto descreve é, bem, impactante? Dois homens no templo, orando. Sim, um fariseu, o exemplo de retidão religiosa para a época, né? Isso. E o outro? Um publicano, coletor de impostos, visto como traidor, pecador. Totalmente desprezado pela sociedade. O contraste é gritante. E aí vem a reviravolta que Jesus apresenta e que o texto explora. O publicano, e não o fariseu, saiu justificado. Quer dizer, aceito por Deus. É aqui que fica realmente interessante. Totalmente. O próprio Jesus conclui, né? Tá lá em Lucas 18,14. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vira tudo de cabeça para baixo, né? As expectativas humanas. Com certeza. E o texto devocional bate muito nessa tecla do porquê, né? Exato. A análise sugere que Deus, bem, ele não se impressiona com a autoexaltação do fariseu. O cara lista as virtudes, jejua, dá dízimo. E ainda se compara. Obrigado por eu não ser como aquele publicano. É quase um atestado de boa conduta. Uhum. Um currículo espiritual, como você disse. Já o publicano, a postura é outra, brutal, né? Na atitude. O texto sugere que essa consciência da falha, esse quebrantamento, Essa humildade profunda, né? Isso, esse reconhecimento da necessidade total de Deus, é isso que ressoa. O fariseu confiava nele mesmo, na sua justiça. Enquanto publicano, ele não tinha nada para apresentar, a não ser a necessidade de graça. É fascinante como essa consciência do pecado se torna, na verdade, sabedoria espiritual. Verdade. E a justificação, então, que é ser declarado justo por Deus? Não vem das obras nem da comparação. O texto é claro nisso. Vem pela fé que se manifesta nesse clamor humilde. É a postura do coração, então. Não a fachada. Exatamente. A análise do texto até sugere que a justiça própria do fariseu, na verdade, bloqueou a graça. Funcionou como uma barreira. Então tá. O que tudo isso significa, assim, na prática? O texto que a gente está analisando tira uns princípios bem claros, né? Sim, bem diretos. O primeiro, talvez o mais chocante. Achar que a gente é bom o suficiente pode nos afastar de Deus. Parece que fecha a porta para a graça, sabe? É contraintuitivo, mas faz sentido na lógica da parábola. A oração que realmente conecta, ela nasce desse quebrantamento, dessa admissão sincera, eu dependo de ti, como do publicano. A religiosidade só por fora, sem arrependimento, sem humildade real por dentro, é vista como vazia, performance. É uma casca sem conteúdo, né? Isso. E por fim, o texto reforça. A justificação é pela graça, recebida pela fé, pelo pedido de misericórdia. Não é por mérito nem por ser melhor que o outro. Essa ideia de se comparar com os outros é totalmente rejeitada como base para a aprovação de Deus. Exato. O que nos leva à aplicação prática, né? Como isso se traduz no dia a dia. E isso, como a gente vive isso? Bom, o devocional sugere umas coisas bem concretas. Primeiro, parar para pensar antes de orar. Qual a real motivação do nosso coração? Verdade versus teatro, né? É por aí. A gente está buscando Deus com sinceridade, consciente da nossa necessidade, ou está tentando impressionar? A Deus, aos outros, a nós mesmos. É uma pergunta incômoda, mas necessária. E lembra da oração do publicano? Curta, direta. O texto fala de profundidade versus volume. Não é a quantidade de palavras, Uhum. mas a verdade no coração. Ah, sim. Essa questão da comparação é central na análise. Muito. A sugestão é não se compare com o irmão do lado. O padrão é Cristo, não as outras pessoas. Porque senão a gente cai ou no orgulho do fariseu ou no desespero, né? Pois é.
O texto até lembra de outras passagens, como Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou Salmo 51,17, sobre o coração quebrantado que Deus não despreza. Isso. A humildade atrai a graça. É essa dinâmica. Então, resumindo a mensagem central dessa nossa análise do texto, a humildade justifica. A oração mais poderosa, digamos assim, vem de um coração rendido, humilde. Não é a nossa lista de boas ações, nem a nossa eloquência que justifica. Mas a humildade sincera, o reconhecimento da nossa necessidade da misericórdia de Deus. E isso, por sua vez, levanta uma questão importante para a gente continuar pensando, né? Algo que fica dessa análise. Qual seria? Como a gente pode cultivar essa humildade genuína no dia a dia? Não só na hora de orar formalmente. Boa pergunta. E como saber se nossa humildade é real ou se virou só mais uma performance? Talvez até mais sutil que a do fariseu. Como manter esse coração quebrantado, dependente da graça, como um estado permanente diante de Deus? Fica aí a reflexão, né, para cada um levar consigo.